Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A voz da tradição é a voz do Senhor. A existência do demônio. Declarou o Papa São Félix III. Não se opor a um erro é aprová-lo. Não defender a verdade é suprimi-la. Em uma recente entrevista ao jornal espanhol El Mundo, o padre Arturo Sosa assinalou que fizemos figuras simbólicas como o diabo para expressar o mal. Recordou que no Quarto Concílio Ecumênico Lateranense, em 1215, declararam que os cristãos firmemente cremos e simplesmente confessamos que Deus criou do nada uma e outra criatura espiritual e corporal, ou seja, a angelical e a mundana, e depois a humana. O diabo e os outros demônios, continua o texto conciliar, por Deus certamente foram criados bons por natureza, mas eles por si mesmos se converteram em maus. Dois discursos do Papa Paulo VI, em 1972, nos quais, provavelmente, para reafirmar uma verdade de fé, em um contexto de interpretação nada claras do magistério conciliar, propõe novamente aos fiéis, que tendem a duvidar da existência de Satanás, o tema da sua presença em ação. Em 29 de junho de 1972, assinalou Paulo VI, referindo-se à situação atual da Igreja pós-Concílio Vaticano II, em sua homilia, afirmando ter a sensação de que, por alguma fissura, entrou a fumaça de Satanás no templo de Deus. Há a dúvida, a incerteza, os problemas, a inquietação, a insatisfação, o confronto. Nesse mesmo ano, em 15 de novembro, Paulo VI advertiu que uma das maiores necessidades da Igreja é nos defender do demônio. Quando pedimos livrai-nos do mal na oração do Pai Nosso, assinalamos que nesta petição o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo é aquele que se atravessa no desígnio de Deus e na sua obra de salvação realizada em Cristo. Disse o certa vez falecido exorcista, padre Gabriele Amorfi. O demônio está instalado no coração da Igreja. Essa frase corrobora e confirma as palavras de Paulo VI, que disse sobre a invasão da fumaça de Satanás. Para o exorcista, há sinais de que o anticristo está vencendo a batalha contra a Santa Sé. De acordo com Amorf, as evidências são irrefutáveis. Ele ainda disse que na alta hierarquia católica há cardeais que não acreditam em Jesus e bispos que estão ligados ao demônio. Devemos lembrar as aparições da Virgem em Akita, no Japão, reconhecida pela Igreja, e seu conteúdo e aviso são similares à de Fátima. Nossa Senhora disse: o diabo se infiltrará até mesmo na Igreja, de tal um modo que haverá cardeais contra cardeais e bispos contra bispos. Serão desprezados os padres que me veneram e terão opositores em todos os lugares. Haverá vandalismo nas igrejas e altares. A Igreja estará cercada de asseclas do demônio, que conduzirá muitos padres a lhe consagrar a alma e abandonar o serviço do Senhor. O demônio especialmente dirigirá a sua ira contra almas consagradas a Deus. O pensamento da perda de tantas almas é a causa de minha tristeza. Se os homens aumentarem ainda mais seus pecados em número e gravidade, já não haverá nenhum perdão para eles. Fortes e contundentes palavras da Mãe de Deus. Muitos cristãos não acreditam no diabo, chegando a dizer que isso não é nada além de superstição.
Existe nesse pensamento herético uma certa lógica, pois se fecharem as portas do inferno, dizendo e ensinando que ele não existe, seria lógico e consequente também dizer que o demônio é uma fábula e que ele simplesmente não existe. Não servirei. Esse odioso brado de revolta, inspiração de todos os gritos da insubmissão da história, fez-se ouvir no céu. Era Lúcifer, o anjo que portava a luz. Tal era a sua excelência que a Igreja aplica a ele as palavras de Ezequiel. Tu és o selo de semelhança de Deus, cheio de sabedoria e perfeito na beleza. Tu vivias nas delícias do paraíso de Deus, e tudo foi empregado para realçar a tua formosura. Ezequiel 28, 12, 12. Arrastando consigo a terça parte dos anjos, Lúcifer foi precipitado no inferno, tornando-se o príncipe das trevas. A Igreja está rachada e dividida em facções. Vê-se que quando uma verdade é compartilhada, aos católicos fiéis à tradição e à doutrina, são chamados de intolerantes. Isso se aplica também quando o assunto é a existência do demônio. O príncipe deste mundo está cumprindo com seus compromissos. O mundo está sob ataque de Satanás, conforme nosso Senhor disse que seria. 1 Pedro 5, 8, 14. E esta batalha está ocorrendo dentro da própria Igreja, e a devastação é muito evidente. Na Igreja hoje, muitos católicos estão perplexos porque estão vendo e ouvindo coisas jamais vistas. Ouvimos, vindo da hierarquia da Igreja, frases que na boca de qualquer outra pessoa seria considerado blasfêmia. Expressões usadas de forma totalmente absurda, como no comentário da passagem bíblica da serpente levantada por Moisés no deserto, Números 21, 4, 9, dizer que Jesus, aspas, se tornou pecado, tornou-se o diabo, serpente para nós. Um escândalo, uma blasfêmia. Como podemos dizer que Jesus se tornou o diabo? Jesus, para a doutrina cristã, tomou sobre si os pecados de todos, pagando por todos como um cordeiro sacrificial sem defeito, de modo que São Paulo escreveu: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Mas dizer que Jesus se tornou o diabo é completamente diferente, de sabor gnóstico. O Filho de Deus se fez homem para redimir os homens, não se fez demônio para resgatar os demônios, que, lembre-se, são totalmente conotações de ódio inextinguível contra Deus. Outro triste exemplo, quando a hierarquia se pronunciou, falando sobre o dogma do inferno, com as seguintes palavras: por meio da humildade, da introspecção e contemplação orante, ganharam uma nova compreensão certos dogmas. A Igreja já não acredita em um inferno literal onde as pessoas sofrem. Esta doutrina é incompatível com o amor infinito de Deus. Deus não é um juiz, mas um amigo e um amante da humanidade. Deus não procura não para condenar, mas para abraçar. Como a história de Adão e Eva, nós vemos o inferno como um artifício literário. O inferno é só uma metáfora da alma exilada ou isolada, que, como todas as almas, em última análise, estão unidos no amor com Deus. Ou também quando a hierarquia se pronunciou dizendo: todas as religiões são verdadeiras, porque elas são verdadeiras nos corações de todos aqueles que acreditam nelas. Que outro tipo existe realmente? No passado, a Igreja considerava muitas coisas como pecado, que hoje já não são julgadas dessa maneira. Nos últimos meses, os cardeais, bispos e teólogos católicos têm debatido na Cidade do Vaticano sobre o futuro da Igreja e da redefinição dos dogmas católicos e sua doutrina.
E ainda quando se declara aos muçulmanos dizendo: as pessoas devem ter a liberdade de escolher a religião que julgam ser verdadeira. Ou a declaração que diz: não me interesso em converter evangélicos ao catolicismo. Eu quero que o povo encontre Jesus em sua própria comunidade. Há tantas doutrinas que nós nunca concordaremos. Não vamos gastar nosso tempo nisso. Ora, está se dizendo que você pode encontrar Cristo fora da igreja? Uma verdadeira afronta ao dogma extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. O Concílio Infalível de Trento, 1545-1563, além de condenar e excomungar os protestantes, reiterou tudo o que os concílios anteriores declararam e ainda proferiu: nossa fé católica, sem a qual é impossível agradar a Deus. Então, o que dizer destas palavras? Senão afirmar que são uma revolta contra Deus e sua igreja? Nossa atitude deve ser baseada em um discernimento prévio, necessário para essas circunstâncias extraordinárias que vivemos hoje. Não são os homens, nem mesmo um papa, que fazem a fé. Eles devem servi-la, preservá-la dos erros e heresias. A fé é imutável, se transmite. E esta é a razão fundamental porque a Igreja, o Papa e a hierarquia estão a serviço da fé. Até que ponto a fumaça de Satanás penetrou no seio da Igreja? E até onde vai sua demolição? Para entendermos, enquanto a exegese consiste em extrair o significado de um texto qualquer, mediante legítimos métodos de interpretação, a exegese consiste em injetar em um texto alguma coisa que o intérprete quer que esteja ali, mas que na verdade não faz parte do mesmo. Em outra instância, quem usa a exegese força o texto mediante várias manipulações, fazendo com que uma passagem diga o que na verdade não se acha lá. Já há uma longa e absurda série de incursões deste tipo com os quais, há muito tempo, vem sendo bombardeando o pobre rebanho cristão, cada vez mais desorientado e perdido, com declarações tão desconcertantes. A hierarquia deve, porém, e ao contrário, ser a guardiã da ortodoxia doutrinária e da tradição apostólica. Mas, infelizmente, ao contrário, vivemos hoje no império do relativismo. Um filósofo católico importante, Joseph Seifert, colaborador de João Paulo II e Bento XVI, falou com duras críticas, raciocinando desta forma: o Papa não é infalível, se não falar ex cátedra. Vários papas, como Formoso e Honório I, foram condenados por heresia. E é nosso dever sagrado, por amor à misericórdia a muitas almas, criticar nossos bispos e até o Papa, se desviarem-se da verdade e se os seus erros prejudicarem a Igreja e a salvação das almas. Disse também o arcebispo francês, Monsenhor Marcel Lefebvre: se acontecesse do Papa não fosse mais o servo da verdade, ele não seria mais Papa. Não poderíamos seguir alguém que nos arrastasse ao erro. Isto é evidente. Não sou eu quem julga o Santo Padre, é a tradição. Para que o Papa represente a Igreja e seja dela a imagem, é preciso que esteja unido a ela, tanto no espaço como no tempo, já que a Igreja é uma tradição viva na sua essência. Na medida em que o Papa se afastar desta tradição, estará se tornando cismático, terá rompido com a Igreja. Eis porque estamos prontos e submissos para aceitar tudo o que for conforme a nossa fé católica, tal como foi ensinada durante 2000 anos, mas recusamos tudo o que lhe é contrário. E é por isso que não estamos no cisma. Somos os continuadores da Igreja Católica. São aqueles que fazem as novidades que estão no cisma. Estou com 20 séculos de Igreja. Estou com todos os santos do céu. Finaliza o arcebispo.
Há pouco tempo, o caminho estava inteiramente traçado, ou se seguia ou não. Hoje, muitos não mais o sabem. Ouvem-se nas igrejas tantos ditos estarrecedores, leem-se tantas declarações contrárias ao que tinha sido ensinado sempre, que a dúvida se insinuou nos espíritos. Os católicos de hoje, em grande parte, se sentem perdidos, confusos, perplexos e mesmo decepcionados. João Paulo II, a 6 de fevereiro de 1981, resumia as causas desse fato da seguinte maneira: de todos os lados espalharam-se ideias que contradizem a verdade que foi revelada e sempre ensinada. Verdadeiras heresias foram divulgadas nos domínios do dogma e da moral, suscitando dúvidas, confusão, rebelião. A própria liturgia foi violada. Mergulhados num relativismo intelectual e moral, os cristãos são tentados por um iluminismo vagamente moralista, por um cristianismo sociológico, sem dogma definido e sem moralidade objetiva. Finaliza o Papa. Isso é ainda verdadeiro? Essa triste realidade ainda se aplica nos dias de hoje? Sim, com toda a segurança. Pois a própria hierarquia participa de cerimônias religiosas de falsas religiões, reza e prega nos templos de seitas heréticas. Contemplamos atônitos e envergonhados a estátua do herege Lutero no Vaticano. A televisão espalha no mundo inteiro as imagens destes contatos estarrecedores. Os fiéis não compreendem mais. Lutero separou da Igreja povos inteiros, transformou a Europa espiritual e politicamente, arruinando a hierarquia católica, o sacerdócio católico, inventando uma falsa doutrina da salvação, uma falsa doutrina dos sacramentos. Sua revolta contra a Igreja será o modelo seguido por todos os futuros revolucionários que lançarão a desordem na Europa e no mundo. É impossível, 500 anos mais tarde, fazer dele, como alguns quereriam, um profeta ou um doutor da Igreja, quando não um santo. Eis aí mais uma vitória do demônio, para os que dizem não acreditar em sua existência. Que confissão considerável! Satisfazer as exigências de Lutero, que se mostrou o inimigo resoluto e brutal da missa e do Papa. Dar acolhimento aos postulados do blasfemador que dizia: eu afirmo que todos os lupanares, os homicídios, os roubos, os adultérios são menos maus que esta abominável missa. Desta reabilitação tão aberrante, não se pode tirar senão uma conclusão. Ou se deve condenar o Concílio Vaticano II, que a autorizou, ou se deve condenar o Concílio de Trento e todos os papas que, desde o século XVI, declararam o protestantismo herético e cismático. Diz a Sagrada Escritura: mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhes: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Mateus 16, 23. Tudo se derruba à nossa volta, tudo se questiona. A fé católica está desfigurada e questionada, e quem tem a sagrada obrigação de nos confirmar na fé, nos ensina o erro. Fala pensando na reação que terão suas palavras, em agradar aos homens, razão pela qual suavizam a palavra de Deus, ou simplesmente a calam e adulteram. Santa Francisca Romana, 1384 a 1440, teve singulares, estupendas e as mais estarrecedoras visões do inferno e de seus demônios. Ela descreveu o inferno, onde reina uma ordem às avessas, quer dizer, a desordem como princípio constitutivo da anti-ordem de Satanás. O que é uma pessoa passar 1 hora com ouro ou prata derretidos e quentes dentro da garganta, sem anestésicos, sem os 1000 cuidados dos nossos hospitais? Então imagine o que é passar a eternidade com ouro e prata derretidos na garganta. Querem engolir e não podem.
queimaduras horrorosas, sensações atrozes. Tudo isso foi mostrado a Santa Francisca Romana. Viu as hierarquias de demônios, suas funções, seus suplícios e os crimes a que eles presidem. Viu Lúcifer consagrado ao orgulho, chefe geral dos orgulhosos, rei de todos os demônios e de todos os condenados. E Santa Francisca Romana continua: uma parte dos demônios fica no inferno, outra reside no ar, e outra reside entre os homens, buscando a quem devorar. Os que ficam no inferno dão as suas ordens e enviam seus deputados. Os que residem no ar agem fisicamente sobre as perturbações atmosféricas e telúricas, lançam por toda parte influências más, empestam o ar física e moralmente. Finaliza mais uma vez, confirmando sim a existência do demônio. Os demônios sofrem terrivelmente, vendo um ato público de virtude, porque eles sofrem mais em ver o bem do que em todos os tormentos do inferno. O homem que faz o bem, que vive e respeita os mandamentos e as leis de Deus, que tem fidelidade à sua doutrina, ao seu magistério e aos seus ensinamentos, inflige ao demônio uma tortura tremenda. Devemos pedir a Santa Francisca Romana que ela nos dê o suficiente discernimento para compreendermos quais ações são do demônio, para odiá-las e talhá-las logo que se iniciam. Muitas vezes o demônio se apresenta por vias indiretas, sugere-nos coisas que parecem insignificantes, uma pequena ideia fixa a respeito de uma ninharia. É a ação do demônio. E o que fazer nesta hora? Corta essas coisas no começo. Há um princípio de sabedoria que diz: principia obstate, corte no começo. Vamos pedir que Santa Francisca Romana nos dê o discernimento de tudo isso e nos faça compreender como o católico precisa estar preparado para lutar contra esta pluralidade de influências, ensinamentos e pensamentos nefastos. E nos previne contra uma doutrina errada, mas tão frequente, de que a tentação do demônio seja apenas uma superstição. Vamos pedir a Santa Francisca Romana que nos dê uma clara e lúcida visão destas verdades. Lembre-se de que Satanás odeia o latim e os sagrados antigos ritos, sacramentos e orações em latim da Igreja Católica. Então você pode ver que foi precisamente quando o latim foi removido, 1965 a 1969, que todo o inferno rebentou e se lançou sobre o mundo. Os antigos missais católicos mostram que o cânon da missa latina tem sido basicamente o mesmo desde o Papa Gregório Magno, 560 a 604. O Papa Pio V, 1504 a 1572, apenas modificou ligeiramente esse antigo missal gregoriano, juntamente com alguma das rúbricas. Ele não modificou o próprio cânon romano. Em seguida, ele promulgou essa antiga missa latina romana em todos os lugares. No momento exato em que o latim estava sendo removido dos sacramentos da Igreja Católica, todo o inferno se precipitou sobre o mundo. Afirmo que foi Satanás e seus amigos, os demônios, que trouxeram a destruição e a revolução. Realmente parece que quando os papas removeram o latim da Igreja Católica Romana e suprimiram a missa tridentina, foi o que permitiu que o inferno inteiro eclodisse na terra. Precisamos voltar à missa latina e outros ritos latinos e orações para lutar contra Satanás. Façamos nossa parte para expulsarmos o inferno deste mundo, trazendo de volta à missa latina todos os ritos latinos dos sacramentos e os exorcismos. Somos muito abençoados por sermos católicos tradicionais e dispormos dessas armas nucleares para combater Satanás. Compreende-se que, diante de uma tal reviravolta, os católicos estejam perplexos. Mas eles têm tantos motivos de o estar. No decurso dos anos, presenciaram a forte ação de Satanás,
a transformação do fundo e da forma das práticas religiosas que os adultos tinham conhecido na primeira parte de sua vida. Nas igrejas, os altares foram destruídos ou mudados de destino em proveito de uma mesa, frequentemente móvel e encaixada. O tabernáculo não ocupa mais o lugar de honra na maior parte das vezes. Foi dissimulado sobre um sustentáculo e posto ao lado. Onde ele ficou no centro, o sacerdote, ao rezar a missa, lhe volta as costas. Celebrante e fiéis face a face, dialogando em conjunto. Qualquer um pode tocar os vasos sagrados, frequentemente substituídos por cestos, pratos, tigelas de louça. Leigos, inclusive mulheres, distribuem a comunhão que se recebe na mão. O corpo de Cristo é tratado com uma falta de reverência que insinua dúvidas sobre a realidade da transubstanciação. Os sacramentos são administrados de um modo que varia conforme os lugares. Tomarei como exemplo a idade do batismo e da confirmação, o da bênção nupcial acompanhada de cantos e de leituras, que nada tem a ver com a liturgia, tomadas de empréstimo a outras religiões ou de uma literatura decididamente profana. As próprias virtudes cristãs não são mais mencionadas. Em que manual de catequese, por exemplo, se fala da humildade, da castidade, da mortificação? A fé se tornou um conceito flutuante. A caridade, uma espécie de solidariedade universal, e a esperança é, sobretudo, a esperança no mundo melhor. Não se muda o santo sacrifício da missa, os sacramentos instituídos por Jesus Cristo. Não se muda a verdade revelada uma vez por todas. Não se substitui um dogma por outro. Desejaria, enfim, dirigir-me aos indiferentes ou aos agnósticos, que a graça de Deus tocará num dia ou noutro, mas que correm o risco de encontrarem essas igrejas sem sacerdotes e uma doutrina que não corresponde às aspirações de sua alma. É, sim, uma vitória do demônio, mais parcial, pois prometeu-nos nosso Senhor que o inferno não iria prevalecer sobre a igreja, apesar deste verdadeiro martírio por que passa a esposa de Cristo. Ela vai sobreviver, mais radiante e, como sempre, santa e imaculada. Diz na Sagrada Escritura: na hora, porém, que os homens repousam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Mateus 13, 25. Ante o crescimento de um culto materialista, um culto ao homem no lugar de Deus, a entidades maternas pagãs, é preciso lembrar que a verdadeira mãe da humanidade é aquela cujo fruto nos alimenta para a eternidade, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. O dogma da maternidade divina de Maria está ligado ao artigo inegociável do credo cristão, a encarnação do Verbo. Na hora derradeira, Jesus entregou sua mãe para toda a humanidade na pessoa do apóstolo amado. João 19, 25, 26. Maria é, pois, a mãe que nos dá o verdadeiro alimento que salva, o pão vivo descido do céu. Infelizmente, assistimos a uma nova onda de paganismo, a qual tem minimizado a importância da fé cristã em nossa sociedade para ressaltar os novos deuses dos tempos modernos. A maternidade de Maria é posta de lado, por vezes até ridicularizada, ao passo que a nova mãe do mundo, a Gaia, como dizem alguns, ganha o espaço que antes era da Mãe de Deus. Isso explica o porquê de as igrejas estarem vazias na virada do ano e as praias estarem cheias. As luzes efêmeras dos fogos de artifício têm mais valor que a luz perene irradiada por Cristo. Uma sociedade materialista moldará deuses materialistas. Por isso, prefere-se cultuar a mãe que dá o alimento que passa do que a mãe que introduz na vida eterna. Mas esse culto à mãe da terra e ao mundo, longe de trazer libertação, prende o ser humano nos vícios da carne, nas paixões mundanas e no próprio egoísmo.
O homem esquece-se de sua finalidade, que é o céu, para concentrar esforços numa jornada sem propósito. Este mundo mesmo, onde a ferrugem e as traças corroem. Mateus 6,19. Quantos têm desperdiçado este auxílio precioso por culpa, ora de más teologias, ora do paganismo e das heresias que se propagam hoje em dia? É uma ótima oportunidade para redescobrirmos o valor da espiritualidade mariana, lembrando-nos dos pedidos que a Senhora fez à humanidade: oração e mortificação pela paz no mundo e pela salvação dos povos. Enquanto alguns fazem troça desses pedidos, os verdadeiros católicos têm o dever de ecoar pelos 4 cantos da terra a mensagem daquela cujo coração triunfará no último dia. Se permanecermos fiéis à tradição da Igreja, não seremos confundidos pelo demônio, porque permaneceremos fiéis ao Senhor, acompanhando-o aos pés do Calvário e em cada santo sacrifício da missa. Não seremos confundidos, porque vivemos o cumprimento estreito da lei divina dos mandamentos. Não seremos confundidos, porque vivemos no temor de Deus e não no temor dos homens. Por esta razão, condenamos os pecados que ofendem grandemente ao Criador e conduzem à condenação eterna das almas. Não seremos confundidos, porque só queremos fazer a vontade de Deus, uno e trino, e proclamá-lo único e verdadeiro Deus, fora do qual tudo é mentira e confusão. São José, terror dos demônios, protegei-nos e rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Cristo Rei. Salve Maria. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.